Roland Garros chegou! Provavelmente o Grand Slam mais amado por nós brasileiros. E claro, pelo quarto ano seguido, estamos aqui para fazer a análise das chaves dos brasileiros e dos favoritos ao título. Vem com a gente! Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Quem vence Roland Garros na chave masculina e feminina? Quais serão as surpresas? A gente quer saber a opinião de vocês. E se estiverem pelo Spotify, podem comentar também, que tem área de comentários aí no podcast só por áudio. Beleza? Bora lá, sem demora então, começando pelo caminho dos brasileiros, pessoal. Beatriz Haddad Maia, cabeça de chave 23 do torneio, fará sua estreia contra a americana Hailey Batiste, número 70 no ranking mundial. Elas se enfrentaram apenas uma vez no circuito e nem foi na Elite, foi na verdade no WTA 125 de Paris lá em 2022. A Bia ainda não era top 50, ainda estava naquele momento de escalada dela e a brasileira venceu o jogo de virada. Sinceramente, Daniel e ouvintes, não acho que será um jogo dos mais difíceis, apesar da Batiste estar vivendo aí o seu melhor momento no circuito. Não acho que vai ser um jogo difícil, ainda mais porque a Bia vem aos poucos recuperando o seu bom jogo, a sua boa forma, a alegria de estar em quadra. Ela fez uma excelente semana em Estrasburgo, agora nesse evento pré-Roland Garros, e acho que tem tudo para a Bia fazer um bom caminho no Saibro Parisiense, até porque vamos lá ao caminho da Bia. Se vencer a Batiste, ela com certeza vai enfrentar uma tenista japonesa, porque tem duelo japonês ali no ladinho ali. A Moyuka Yoshijima enfrenta a Nao Hibino, que veio do quali. Caso a Bia vença esse possível segundo jogo, aí o buraco fica um pouco mais embaixo, porque ela pega a top 10 Emma Navarro, com quem ela fez um jogaço nessa semana em Estrasburgo, inclusive. Caso vença e avance para as oitavas de final, que provavelmente vai ser perto ali do aniversário dela, ela pode enfrentar aí nas oitavas de final, talvez uma Madison Keys, Kate Boulter, Vitória Azarenka. As possibilidades são muitas. Agora vamos passar para João Fonseca. Ele jogará seu segundo Grand Slam na carreira. Dessa vez ele entrou direto na chave principal e fará a estreia contra o polonês Hubert Hurkacz, número 31 do mundo, ex-top 10. O brasileiro não fez uma boa temporada de saibro europeia, enquanto o Hurkacz fez quartas em Roma e está na final de um torneio ATP. Inclusive, joga contra o Djokovic, né? Essa final, o Daniel. Só para me complementar aí. Exatamente, com o Djokovic. Aliás, ele tem a missão de evitar o 100º título do Sérvio, né? No momento que, que a gente está gravando esse vídeo, ele está na final e tem essa missão, essa ingrata missão de evitar o 100º título do Djoko. Lá no ATP de Genebra. Então, vamos ver aí o que rola, mas o Hurkacz já vai vir aí com um cansacinho acumulado, que vai ser de talvez parar o Djokovic aí nessa final. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Dependendo de qual João Fonseca entrar em quadra, ele pode até conseguir a vitória. Eu não ficaria surpreso. Mas, sem dúvidas, é o polonês que é o favorito, mesmo com o saibro não sendo o seu melhor piso. O Hurkacz tem semifinal de Wimbledon, então os pisos rápidos são os melhores. Ele é um grande sacador, mas, enfim, eu acho que há a possibilidade para o João, mas o Hurkacz é o favorito. Caso o João vença, ele com certeza enfrentará um francês na segunda rodada, ou Pierre-Hugues Herbert, ou o Benjamin Bonzi. Caso vença mais uma vez, ele pode ter o Jack Draper em seu caminho de novo. Se eu não me engano, foi no Sunshine Double, né? Não lembro se em Indian Wells ou Miami. Boa, Indian Wells. Eles se enfrentaram em Indian Wells, bom jogo, principalmente no primeiro set. O segundo, o Jack Draper atropelou o João. Ou pode ser que venha mais um outro francês pelo caminho, pode ser o Gael Monfils, que vai ter apoio completo da torcida parisiense. Para as oitavas de final, caso o João avance mais um passo, ele pode ter o Alex de Minaur pelo caminho ou o Jakub Mensik,
que está fazendo um ano muito bom. Por fim, para fechar aí a onda dos brasileiros, bora falar de Thiago Monteiro, brasileiro que entrou direto na chave de Roland Garros, apesar de estar aí, infelizmente, em queda livre no ranking mundial, estreia contra o tcheco Vít Kopriva, que nunca passou da primeira rodada nos Grandes Slams, então, pelo menos a minha expectativa, como um jornalista, analista aí do circuito, é que o Thiago vença esse jogo. É um jogo relativamente tranquilo para o brasileiro, porém, infelizmente, ele não está em boa fase. Como eu disse, ele vem em queda livre no ranking, não vem tendo bons resultados no circuito. Vamos ver aí, vamos acompanhar esse jogo. Eu vou acompanhar, o Daniel, esse jogo muito apegado ao que o Monteiro é como jogador no geral. E eu sei que ele é capaz de vencer essa partida, mas devido à má fase, sabe-se lá o que vai acontecer. Caso vença, o Thiago pode enfrentar o Taylor Fritz na segunda rodada, já pega um cabeça de chave gigantesco aí. E se vencer mais um jogo, pode ter o Alex Milkensen, um outro americano aí pelo caminho. Caso avance mais uma vez nas oitavas, ele pode ter Sebastian Korda, Francis Tiafoe, Luciano Darderi, enfim, são muitas possibilidades. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes espectadores do podcast Quadra Principal. Chegamos ao segundo Grand Slam da temporada, como você falou, o Grand Slam favorito da maioria dos brasileiros, e comigo não seria diferente. Ano passado a gente chegou numa vibe bem diferente, né? Com 7 brasileiros na chave principal, todos que jogaram o quali furaram o quali. Tivemos 7 brasileiros, agora a gente chega só com 3. Ninguém furou o quali, né? Laura Pigossi, Thiago Wilde e Felipe Meligeni ficaram pelo caminho, né? Então só temos esses 3 que você citou, né? E os 3 não vêm no grande momento, né? Em que pese o fato que a Bia tem esse alento aí de uma ótima semana em Estrasburgo. Então vamos começar falando da Bia. Primeiro ponto a destacar, e eu não dá para inchar que algum jogo vai ser tranquilo em Grand Slam. Já é o primeiro ponto que eu coloco aqui. Então, assim, não imagino que seja que a Bia vai encontrar o jogo tranquilo. Na verdade, assim, o jogo ele pode se tornar tranquilo, né? Tudo depende, né? Não existe jogo fácil. O jogo ele se torna fácil de acordo com o contexto da partida, né? Mas eu não creio que vai ser um jogo fácil. Ainda mais que Saibro torna tudo mais competitivo. E aquilo, a gente espera que a Bia de Estrasburgo siga para Paris, não fique em Estrasburgo. Porque assim, ela vinha numa péssima fase, deu um sinal de fumaça branca no WTA 1000 de Madrid, que a gente achava que a Bia competitiva, resiliente, tinha voltado, virou um jogo para cima da Bernarda Pera, perdeu um jogo ali no detalhe para a Belinda Bencic, um jogo que ela poderia ter vencido, mas aí em Roma ela já fez uma péssima estreia. Voltou agora em Strasbourg, ganhou da Clara Tauson, que vem uma ótima temporada, ganhou da Emma Navarro, como você citou, num jogo duríssimo, em que ela salva a match point, né? Na verdade, ela salva a match point contra a Tauson, se não me engano, né? E a Navarro chega a sacar para o jogo e ela consegue virar. E o jogo da semifinal contra a Rybak, né? Que ela também perdeu no detalhe, teve próximo de vencer, né? Já que ela começou liderando ali o terceiro set. Então, uma Bia mais aquela Bia competitiva e resiliente voltou, e a Bia de Estrasburgo, uma Bia que estava dosando melhor os golpes, errando muito menos do que estava errando nessa última sequência, dosando melhor os golpes, golpes com menos risco, né? Mais precisão, com menos risco. Então, isso fez com que ela retomasse a confiança. E é essa confiança que a gente espera que ela leve para Paris. Eu espero de fato que este torneio tenha sido a virada de chave para o resto da temporada. Não adianta ela fazer um ótimo torneio em Estrasburgo e voltar à má fase que ela vinha tendo no início da temporada. Sobre a Batiste, né? Esse confronto que você falou, né? 125 de Paris em 2022. Na ocasião, a Bia foi vice-campeã desse torneio, né? Ela perdeu a final para Claire Liu. Foi uma sequência de 2 torneios 125, né? Que ela jogou na época. Ela foi campeã em Saint-Malo na semana anterior e foi vice em Paris. Foi até uns torneios que fez com que ela entrasse ali no top 50, né? Do ranking mundial da WTA na época, né? A Batiste tem como melhor resultado na temporada o quarta de final em Auckland, lá na primeira semana do ano. Ela perde para Osaka, né? Eliminada pela Naomi Osaka.
E na gira de Saibro, a Batiste tem segunda rodada no WTA 1000 de Madrid, terceira rodada no WTA 1000 de Roma, vencendo a Lyudmila Samsonova e vendendo muito caro a derrota para a Elina Svitolina. Perdeu por 6-4 no terceiro set. E no WTA 125 de Paris este ano ela ficou na segunda rodada. Tem 3 participações em Roland Garros, né? Foi segunda rodada em 21 e na temporada passada, e primeira rodada em 2022. Então só tem 2 vitórias em Roland Garros. Então, pontos fortes aqui da Batiste. Ela tem poderosos golpes de fundo de quadra, ela é muito agressiva, então aqui é um ponto de atenção para a Bia, né? Ela comandar, mostrar quem é que manda. Se ela se a Batista é agressiva, você não pode ficar acuada. Então você tem que ter o domínio das ações. E aquilo ao mesmo tempo que tem que ter o domínio das ações, ela não pode também ser agressiva demais, a ponto de começar a errar muitos golpes, muitas direitas, muitas esquerdas, e aí perder a confiança. Então tem essas duas coisas, né? Não deixar que a outra seja mais agressiva que você e, ao mesmo tempo, você ser como foi em Estrasburgo, né? Dosar melhor os golpes. Ter calma nas decisões, né? Ter calma nas decisões, como a gente viu nesse torneio em Estrasburgo, né? Ter aquela dosagem nos golpes, né? Ela também é uma jogadora de duplas habilidosa, né? Já tem título de WTA nas duplas, então tem ali um jogo de rede também importante. E tem como ponto fraco a devolução. É um ponto de jogo que ainda precisa trabalhar melhor, né? As devoluções de saque. Então, um ponto aqui, a Bia sacando bem, né? Principalmente o primeiro saque, porque o segundo saque ainda me incomoda muito, né? E foi isso que deixou na mão ela no jogo contra a Rybakina. Ela sacando bem, se a Batiste não devolver, né? Permanecer com essa deficiência na devolução de saque, a Bia tem totais condições de vencer. Mas veja aqui, na temporada ela já venceu a Samsonova e vendeu muito caro a derrota para a Elina Svitolina. Então, não imagino que seja um jogo tranquilo, ele pode até se tornar tranquilo, mas não é a minha previsão. Mas eu acho assim, acho que o mais importante foi que era o que a gente torcia muito, é que a Bia chegasse em Paris com a vibe totalmente diferente do que a gente estava vendo nas últimas semanas. Teve uma série de 9 derrotas consecutivas, quebrou essa sequência em Madrid, Roma jogou muito mal, até numa entrevista que ela deu para o Renato Senise da ESPN, falou até de questões pessoais, lembra que eu até especulei, podcast atrás, que algo pessoal podia estar atrapalhando ela. Espero realmente que isso tenha passado para trás e que realmente tenha sido a virada de chave, até porque, como você falou, eu não acho aqui nenhum jogo simples. Você falou da segunda rodada, tem a japonesa Ushijima, que vem franca ascensão, né? Entrou no top 50 do ranking da WTA, e tem a Naomi Bino, que furou o quali e eliminou Bianca Andreescu na segunda rodada do quali de Roland Garros. Então, qualquer uma das japonesas que vier aí, pode ser um jogo também complicado. E tem ali, pode ter um reencontro com a Navarro na terceira rodada. É uma chave que não é uma chave tão simples quanto parece, mas ao mesmo tempo é uma boa chave para a Bia avançar. Se a Bia mostrar o jogo que mostrou nesses jogos em Estrasburgo, contra Towson, contra Navarro, e até mesmo contra a Rybakina ali, nos 2 primeiros sets, até o início do terceiro set, se ela tiver esse nível, acho que ela tem totais condições de avançar para a segunda rodada, para a segunda semana, perdão, para a segunda semana de Roland Garros, né? Passando para o Thiago Monteiro. Vamos para o Thiago Monteiro? Thiago Monteiro vai ser o primeiro brasileiro a entrar em quadra, porque ele já estreia neste domingo. Lembrando agora que é Roland Garros, né, há alguns anos, né? Roland Garros já tem começado no domingo. Ele pega o Tchekovic Kopriva, vai ser o primeiro confronto entre eles. Vai ser sua primeira participação em Roland Garros, né? Como participações grandes, ele tem primeira rodada no Australian Open e em Wimbledon do ano passado. Nessa temporada, ele já foi vice-campeão do Challenger de Nonthaburi, na Tailândia, isso na quadradura, e campeão do Challenger de Nápoles, no Saibro, né? Ganhando até do Luciano Dardelli na final. Além disso, foi quarta de final da ATP 250 de Marrakech e furou o quali e foi terceira rodada em Roma. Também não acho que seja um jogo simples, até porque o Kopriva vem em ascensão no ranking e o Thiago Monteiro vem em queda livre, como você mesmo falou. E é um jogo que, assim, o Kopriva é um tenista
de fundo de quadra também, é um tenista sólido, um tenista de contra-ataque. Ele joga muito no erro do adversário. Então ele pode aproveitar-se muito da má fase do Thiago Monteiro, esperar o brasileiro tomar iniciativa e aí esperar o brasileiro se complicar. Então acho um jogo bem perigoso para o Thiago Monteiro, mas assim, que pesa o fato melhor do que pegar um cabeça-chave. É um adversário extremamente acessível para o Thiago Monteiro, mas me preocupa que o momento do Tcheco, se a gente pegar os dois momentos, o momento do Tcheco é melhor. O que pode pesar contra o Tcheco é ele não tem muita experiência em grandes lances, ao contrário do Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro já tem mais experiência, pode se reencontrar em Paris, né? Mas tem esse estilo de jogo aí que, jogando no contra-ataque, ele pode complicar e surpreender o brasileiro. E, por fim, né, por último, não menos importante, o adversário mais conhecido dos brasileiros ficou para o João Fonseca, né? Que vai pegar o Hubert Hurkacz, que tem essa missão aí de, no momento que ele está gravando esse vídeo, tem essa missão aí de evitar o 100º título de Djokovic. Um tenista experiente, um tenista acostumadíssimo a Grand Slams. Nessa temporada, ele foi semifinalista do ATP 500 Roterdã, lá no início do ano. E apesar do Saibro não ser a sua melhor superfície, a superfície que ele tem os melhores resultados, ele foi quarta de final do ATP Masters 1000 de Roma. Em Roland Garros, foi oitava de final em 2022 e 2024. E o seu último título de ATP foi no Saibro, foi em Estoril, no ano passado. Estoril também tem condições muito parecidas com o Roland Garros, pesadíssimo e tal. Então, já está numa final de Saibro novamente. Então, assim, apesar de não ser a melhor superfície, não dá para dizer que o Hurkacz é completamente zero à esquerda no Saibro, muito pelo contrário, é um tenista que tem bons resultados na superfície. Agora, obviamente que não foi um bom negócio pegar o cabeça-chave. Mas dos cabeças-chave disponíveis, que o João Fonseca pegou uma das boas opções ali. Qual é a chave do jogo aqui? O Hurkacz, a gente sabe que é um excelente sacador, é um cara de poucos golpes, de poucas trocas de bola, então ele vai tentar finalizar os pontos com poucas trocas. E aí vem uma questão que pegou essa temporada de Saibro europeia do João Fonseca. Parece que ele não mudou, e ele falou isso em entrevistas, que ele não tinha mudado o chip da quadradura para o Saibro. É a última chance para ele mudar esse chip. Porque o segredo do jogo aqui é ele alongar os pontos o maior tempo possível. E não querer entrar na pancadaria com o Hurkacz. Se ele quiser entrar na pancadaria, ele tem grande chance de se dar mal. Então, tentar alongar os pontos tá, o máximo possível, tentar movimentar o polonês de um lado para o outro, porque também, se ficar muito pelo meio, o Hurkacz vai querer finalizar logo. Ponto. Então, a chave do João Fonseca pro Hurkacz, contra o Hurkacz aqui é arrastar, entre aspas, arrastar os pontos, arrastar o jogo. Que eu acho que aí ele tem chances de conseguir um bom negócio. Bola ele já provou que tem, mas ainda faltam algumas coisas ainda para se desenvolver. Leitura de jogo, principalmente, né? Ainda demora um pouco para detectar as mudanças, as nuances da partida. As duas últimas derrotas que ele teve no Saibro foi muito isso. Ele demorou muito para ler o jogo. Quando resolve reagir, já foi tarde demais. Então, eu acho que essa questão, mas eu acho que ele tem, assim, eu concordo com você, eu não ficaria surpreso se o João Fonseca vencesse o Hubert Hurkacz, mas obviamente o Hurkacz é o favorito. Então, vamos ver aí como o João Fonseca se sai no seu primeiro Roland Garros. Alongar os pontos e botar o Hurkacz para correr o tempo inteiro de um lado para o outro, deixar o polonês igual barata tonta na quadra, até porque aproveitando a altura do Hurkacz, né, pô, vai cansar o homem e é isso. 1,96 m, né? Ele tem quase 2 metros de altura. Então, eu acho que isso é importante. É aquilo, a gente viu no Sabe que ele não mudou o chip, né? Ainda jogava muito a quadradura. Então, tem que ter paciência também, tomada de decisão, uma série de questões que ele já provou que tem, mas ele tem que fazer isso com constância e ele não fez isso no Cyber Europeu. Vamos ver agora em Roland Garros se ele muda o cenário e faz um bom torneio, quem sabe.
É isso aí. Bora agora conferir o caminho dos favoritos na chave masculina de Roland Garros. Separamos aqui os possíveis destinos de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A gente não poderia deixar ele de fora. Vamos lá, começando pelo Jannik Sinner, ele que busca um título inédito, chegando a Paris pela primeira vez como número 1 do mundo. Ele voltou ao tênis recentemente, após alguns meses de suspensão por doping, mas foi finalista do Masters 1000 de Roma, parece ter voltado em plena forma, foi como se ele não tivesse parado em nenhum momento, inclusive, de tão bem que ele voltou. Eu particularmente achei a chave do Sinner tranquila nas primeiras rodadas, tá? Acho, inclusive, que a chave do Carlos Alcaraz é a mais difícil, mas vamos lá destrinchar isso aqui. A primeira rodada do Sinner é contra o Arthur Rindeneck, francês. No head-to-head tem 2-1 para o Sinner. O último jogo foi só em 2022, então era quase que um Sinner do Velho Testamento. Ainda não era esse Sinner gigantesco. Era o começo, né? Era o começo ainda. Era o começo. Então, já faz muito tempo já para a gente pegar os jogos, esses 3 jogos passados como base, assim. Mas, lógico, o Sinner é favorito. O Rinderknecht vai ter que jogar muito com torcida, vai ter que encher muito o saco do Sinner durante o jogo para ver se consegue alguma coisa por aí. E o Sinner pode ter um francês na segunda rodada, avançando aí contra o Rinderknecht. Ele pode enfrentar, talvez, o Richard Gasquet. Head-to-head de 3-0 para o Sinner. Um possível jogo contra o Gasquet, o italiano seria grande favorito, sem dúvida. Para a terceira rodada, ele pode ter aí o Alejandro Davidovich Fokina, espanhol, head-to-head 1-0 contra o italiano, e último jogo também em 2022, então difícil ter uma base ali para saber como seria esse jogo, mas, mais uma vez, Sinner muito favorito aqui. Nas oitavas que a coisa começa a complicar um pouquinho. Ele pode ter um Arthur Fils ou um Andrei Rublev. Nas quartas, aí é uma vasta lista aí. Ele pode ter o Jack Draper, Alex de Minaur, o Mensik, quem sabe até o João Fonseca. Mas aí o buraco já é um pouco mais embaixo mesmo. E o Sinner ainda não teve uma baita campanha em Roland Garros, assim, para a gente ter 100% de segurança que ele seria favoritaço contra um desses caras que eu citei, por exemplo. E aí, na semifinal, pode encarar um Djokovic ou um Alexander Zverev, assim, pegando, claro, os favoritos, assim, né, que tem pelo caminho. O Carlos Alcaraz chega em Paris com a difícil missão de defender o título conquistado no ano passado. Carlitos jogou 2 dos 3 Masters 1000 no Saibro e venceu os 2 que jogou. Venceu em Monte Carlo e venceu em Roma, recuperando a sua boa fase e o excelente tênis. Carlitos ligou a máquina na hora que mais precisava. Ele estreia contra o Giulio Zeppieri, da Itália, número 306 do mundo. Ele faria sua estreia contra o Ken Nishikori, infelizmente o japonês acabou desistindo do torneio. E olha, o Carlitos pode enfrentar vários italianos pela frente, tá? Aliás, o que tem de italiano nessa chave de Roland Garros é brincadeira. Ele pode ter talvez o Luca Nardi na segunda rodada, ou o Fábio Maruchan, húngaro, e aí seria uma pedra no sapato do Carlitos, talvez. Para uma terceira rodada, ele teria o super sacador Giovanni Mipesh-Perricard. Pode ser um jogo um pouquinho mais complicado aí. Aí nas oitavas ele pode ter Ben Shelton, Lorenzo Sonego, o Tsitsipas, o Thomas Etcheverry, muitas possibilidades por aí. De quartas de final pode ter Tommy Paul, Karen Khachanov ou até um Casper Ruud, reeditando aí uma final que eles tiveram de Grand Slam lá no US Open. Na semifinal ele pode encarar o Lorenzo Musetti, o Taylor Fritz ou até um Holger Rune. Eu apostaria no Musetti, tá? Mas enfim, vamos deixar isso aqui. Já Novak Djokovic, buscando o tão sonhado 25º título de Grand Slam, para ser o recordista de títulos de Major em simples entre homens e mulheres, ele chega em baixa em Roland Garros e pode ter aí seu momento, talvez, de despedida do saibro parisiense. Voltando ao palco onde ele conquistou o que ele mesmo diz que é o seu maior título na carreira, que é o Ouro Olímpico, Djoko terá muito que superar se quiser mais um troféu de Roland Garros.
ele tá na final do ATP de Genebra, teve aí o seu primeiro momento de brilho nessa temporada de Saibro aos 45 do segundo tempo. Vamos ver se isso ajuda a animar o sérvio, se traz ritmo de jogo para ele que realmente não esteve bem. Ele não tá bem nesse ano, no geral. Primeira rodada contra Mackenzie McDonald, ou Mackenzie Burger King, Mackenzie Bob's, o que você preferir. Mackenzie Aliás, KFC, Mackenzie Girafa. KFC, inclusive, estamos disponíveis aí para todas as redes de lanches, de fast food, quem quiser patrocinar o nosso canal. E será o primeiro jogo entre o McDonald e o Djokovic, inclusive. Quando eu fui pesquisar isso, eu achei estranho. Não sei por que em algum momento eu pensei que eles já tivessem algum jogo contra, mas talvez o McDonald tenha jogado contra o Nadal, e eu tenha achado Jogou que e era contra o eliminou o Djokovic. Nadal no Australian Open. No último Exatamente. Australian Open do Nadal. 2023, eu acho. Isso. Na segunda rodada, o Djoko pode ter o Kurinchin Mute, o maluco não tão beleza assim, porque às vezes ele é chato. Esse jogo pode ser um grande entretenimento. Sim. Grande entretenimento. Até porque o Djoko não é uma das pessoas mais pacientes no circuito. Na primeira que o Mute começar a encher o saco, o Djoko vai engrossar para cima. Terceira rodada, o Djoko pode enfrentar o Denis Shapovalov. De oitavas, aí algumas possibilidades mais palpáveis, como o Humbert ou o Daniil Medvedev, ou algo mais fora do eixo, como o Cameron Norrie, que joga bem no Saibro, apesar de não estar em boa fase, ou quem sabe um reencontro clássico contra o Stan Wawrinka. Eu adoraria um jogo desses para relembrar os velhos tempos, mas é difícil, né, galera? Stan Wawrinka também já está aí, infelizmente, em final de carreira. Para quartas de final, o Djoko poderia ter Alexander Zverev, Fran Cerúndolo ou até um Grigor Dimitrov. Para semi, Yannick Sinner. Acho que a questão aqui é que Djoko vai para Roland Garros, né, Daniel? Qual é o físico dele? Quão disposto ele está a vencer todos os jogos, sem dúvida alguma, em 3 sets? Porque se ele tiver um jogo maior, já vai ser um problema para o físico. Eu acho que, apesar de mais difícil o caminho do Alcaraz, ele deve chegar nas fases mais agudas, assim como o Sinner. O Djokovic, eu tenho um alerta assim contra, apesar de pessoalmente querer que ele vá longe no torneio. Assim, eu acho que é obviamente que o grande adversário do Djokovic, hoje em dia, nos Grand Slams, é o físico, né? A questão dos 5 sets. A idade chegou, galera, infelizmente. É o peso da idade. Mas assim, se a gente for pegar a chave, ele não tem, nas 4 primeiras rodadas, na minha opinião, ele não tem um caminho muito complicado. Aliás, o Djokovic sempre dando sorte em sorteio de Grand Slam, impressionante. Tem uma primeira rodada que eu acho que é tranquila. Uma segunda rodada, apesar do Mutre, aliás, inclusive eu botaria esse jogo, se rolar realmente na segunda rodada, na Suzanne Lenglen, para a torcida ficar pertinho ali, entendeu? Para rolar, entendeu? Para rolar aquele entretenimento maroto, mas por bola, gente, pelo amor de Deus. Aí não Mutê, no máximo, pegando que a Djokovic já tá na descendente, 1-7, né? Não acho que vai ser mais que isso. Tem saudade para ter o Shapovalov até deu uma, né, ganhou um pouco, recuperou o ranking e tal, também confio no Shapovalov, ganhar 3, apesar do Djokovic já tá no final, assim. Oitavas, você falou do Cameron Norrie enfrentou, né, o Djokovic agora em Genebra, ganhou até um 7, né, no tie-break. Djokovic venceu por 2-7-1, né, então pode oferecer resistência, mas aí que tá, o Norrie também já tá em fim de carreira, né, ele também já não tá mais no auge físico. O Norrie até pegou uma boa chave, eu acho, né? Estreia contra o Medvedev, né? Até um confronto interessante. Então, assim, eu acho que as 4 primeiras rodadas, o Djokovic vai levando em banho-maria. Acho que o que pode tirar ele realmente do torneio é o físico. Que é o físico que pode tirar ele do torneio. Mas, assim, na bola, eu acho que ele administra bem as 4 primeiras rodadas. Eu acho que aí, a partir das quartas de final, ele pega no Zverev, mesmo o Zverev não estando no grande momento, não fazendo uma grande temporada de Saibro, mas é um cara já experiente, é um cara acostumado, fez final no ano passado, é um cara extremamente acostumado a jogar Grand Slam, né? Vai bem nessas fases. O problema do Zverev é final de Grand Slam. Até a semifinal ele vai bem. Quando chega a final de Grand Slam, que o negócio complica. Como joga nas quartas de final, é um jogo que pode complicar o Djokovic, né? E aí pode ter o reencontro com o Sinner, já falando do Sinner.
Realmente, ele tem duas primeiras rodadas tranquilas. O Gasquet, cara, o Gasquet é interminável também, né? A gente sempre acha que é o último Roland Garros do Gasquet e o Gasquet continua aí. Até lançaram ano passado uma fake news de que Gasquet tava aposentando, ele tá aí firme e forte, mano. Tá. Inclusive, o seu Stan Wawrinka postou uma foto falando últimos treinamentos com o Gasquet, não sei o que aqui e tal. Eu fiquei assim, últimos treinamentos, será que é o últimos treinos do Gasquet ou o seu Wawrinka, né? A gente não sabe. Pois é, aí chegando que vem, a gente tá aqui pra fazer nada da chave. Olha o Gasquet de novo no caminho de alguém, né? Terceira rodada tem o Fokina e tem a opção do Leética também. Se fosse no ano passado o Leética foi muito bem, fez um grande Masters 1000 de Madrid, mas aí teve uma lesão séria, tirou ele de combate por um bom tempo e tá tentando retomar o seu bom tênis, né? Tem as oitavas de final que pode ter o Arthur Fils, e o Arthur Fils hoje é apesar de não ser o grande nome mais famoso, digamos assim, mas hoje é o francês talvez que vive o melhor momento no circuito. Então, é um jogo aqui que, se rolar, é um jogo de xadrez lotado, é um jogo até de sessão noturna, né? A família gerada da sessão noturna de Paris. Mas, assim, eu também não vejo fios tendo bola para ganhar no Sina, na verdade, sabe? Quarta de final, que tem três opções interessantes: Deminol, Messi e o Draper. O Draper que vem fazendo um grande ano, inclusive a temporada de Sabre, fazendo a temporada de Sabre bem consistente. O Deminal, que joga bem em todos os pisos, e o Messi também, que vai em franca ascensão. O Alcaraz, apesar do Alcaraz, o Alcaraz foi a lei da compensação, né? Porque ele ganhou por um lado do Djokovic ter caído para o outro lado da chave, mas ele pegou, concordo com você, o caminho mais espinhoso, né? Tem uma estreia, seria um escolho, mas agora vai ser o Zepieri, né? O italiano. Tem uma segunda rodada, tem o Luca Nardi, tem o Fabio Marochan. Lembrando que o Marochan ganhou dele em Roma, em 2023, se não me engano. O Marochan ainda estava surgindo no circuito. Tem o Impesh PRK, que é Servebut. Tem o oitavo. Eu acho que assim, são jogos complicados. Tem o oitavo final, pode ter o Tsitsipas, pode ter o Tcheveri, pode ter o Shelton Sonego. E tem o Rude nas quartas. Não são jogos simples, tá? Não são jogos simples. Mas eu acho que são jogos que o Alcaraz é o favorito e tem tudo para vencer, cara. Que é Grand Slam. Se fosse melhor de 3 sets, né, a gente pode cair um desses, pode ter surpreendido por um desses aqui, mas eu acho que sendo melhor de 5 sets, a gente já viu o Alcaraz em ascendente, né, chegando no momento, se crescendo no momento certo. Eu acho que ele tem tudo aqui para passar. E aí tem a possibilidade de semifinal ali do Fritz, Rune e Musetti. Inclusive, a minha aposta de semifinal é a mesma aposta, foi a reedição da semifinal de Roma. Nesse lado da chave. Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Essa seria a minha aposta de semifinal. Já um pequeno spoiler aqui. Então é isso. Eu acho que o Alcaraz, eu acho que ele tem um caminho mais complicado, mas o Djokovic foi pro lado do Sinner, né? Então, não tem, porque no Australia Open, ele cruzou com o Djokovic nas quartas de final e perdeu para o Djokovic nas quartas de final. Então é isso. Acho que o Alcaraz pegou o caminho mais, entre aspas, complicado, mas eu acho que pela bola que ele jogou, principalmente nesse último Masters 1000, ele tem tudo aqui para passar. A impressão que eu tenho neste ano do Djokovic é muito do Djokovic hipotético. Vocês criaram o Neymar hipotético, eu posso criar o Djokovic hipotético. O Djokovic hipotético, com um bom físico, com tudo acertado, confiante e tal, na minha opinião, só o Alcaraz para. Ninguém mais para o Djokovic, só o Alcaraz. Mas tem toda a questão da idade, físico, confiança, que o Djoko não está confiante nesse ano, então tem muitas questões aí pelo caminho que realmente podem derrubar o Djoko. Talvez essa questão aí, ele tem agora a final em Genebra, né? Talvez você que tem esse vídeo já sabe o resultado, né? Mas enfim, de repente, se ele conquistar o 100º título, ele chega em Paris com outra vibe, né? Ou chega com 100 títulos, né? Joga até mais solto, a questão física, que às vezes, numa vibe diferente, até a questão física fica em segundo plano, você não fica muito pensando nisso. Então, de repente, ele chega numa boa fase. Já tá fazendo um bom torneio, né? Tanto que chegou na final. Mas pode ser que ele chegue em Paris numa outra vibe, né? Quem sabe? Mas é isso.
É a questão, o Djokovic que a gente vê hoje, infelizmente, não é mais o Djokovic que a gente viu no auge, até o ano retrasado, digamos assim, que ele abocanhou quase todos os Grand Slams, né? Até flertou com a possibilidade de career Slam, né? No calendário Slam, né? Que acabou não conseguindo. Se eu sou o Djokovic e eu machuco em algum jogo em Roland Garros, na rodada seguinte eu meto um corte cascão e finjo que nada aconteceu. Igual o Ronaldo na Copa de 2002. É isso, galera. Vamos de jogos de destaque na primeira rodada? Tem muito jogo bom por aí, mas eu tô muito interessado em ver Lernet contra Alexander Zverev. Os dois estão sem confiança, os dois estão em uma fase. O seu Zverev teve a faca e o queijo na mão para ganhar grandes títulos com essa suspensão do Sinner e o homem saiu de mãos vazias. Sabe-se lá que Zverev chega para Roland Garros e o Thiem teve um caminhão de derrotas nessa temporada de Saibro, apesar de ser uma grande promessa do tênis, a gente sabe. Então prepara a pipoca, porque esse jogo tem tudo para ser bom, viu? E o Thiem ganhou do Zverev em Acapulco este ano. TP Quente de Acapulco. E o Zverev tá muito reclamando. Tá reclamando de tudo. Reclama de torcida, Chato. reclama da bola, reclama da quadra, reclama... Insuportável. Parece os técnicos brasileiros aqui dando desculpa para as más atuações do time. A culpa é do calendário, a culpa é que muito jogador machucado, físico, não tem um tempo de treinar e não sei o quê. É muita desculpa. E aí, nada de resultado. E o Zverev até ele melhorou um pouquinho nesse aspecto, mas o Zverev até costuma se complicar um pouco em primeira rodada de Grand Slam, arrasta muito o jogo e tal. É um jogo bem interessante mesmo, esse Zverev Thiem. Eu escolhi, olha, curiosamente, neste Roland Garros, neste Grand Slam, eu achei os jogos de primeira rodada masculinos, assim, em quantidade, melhores, teoricamente, assim, em atratividade, melhores que o feminino, né? Foi até difícil escolher um, mas eu sempre vou naquela que eu acho que tem mais possibilidade de cair um cabeça de chave. Né? Eu fiquei na dúvida entre dois jogos, fiquei na dúvida entre Tsitsipas e Etcheverry e Arnaldo e Aliassime, e eu escolhi Matteo Arnaldo e Félix Auger-Aliassime. Ambos estão em ranking muito próximo, o Aliassime é 30 do ranking e o Arnaldo é 39, então o Arnaldo é um dos melhores não cabeça de chave, né, no ranking. Ambos chegaram nas oitavas de final ano passado. E o Arnaldi, no Saibro, nessa temporada, foi quarta de final no ATP 1000 de Madrid, ATP Masters 1000 de Madrid. E o Aliassime não havia vencido nessa temporada de Saibro até essa semana, quando chegou na semifinal do ATP 500 de Hamburgo. Vai ser o primeiro confronto entre eles, então o Aliassime não tem o Saibro como a sua melhor superfície, tá aí mostrando, os resultados estão aí mostrando, né, por quê. E o Arnaldo vem em franca ascensão. Então, eu acho aqui que é um jogo que o Arnaldo tem boas possibilidades, eu diria, de derrubar um cabeça de chave e aí já abrir a chave nesse lado para ele, né? Então, eu acho um jogo bem interessante. Não acho que vai ser um jogo para 3 sets. Acho que pode ser um jogo de 4 e 5 sets. Mas eu acho aqui que é um cabeça de chave que eu não vejo como favorito. Este ali assim, Matteo Arnaldo. Eu dou até um ligeiro favoritismo ao italiano. Então eu escolhi esse jogo como o meu jogo de destaque dessa primeira rodada. Boa! Bora falar agora sobre o caminho das favoritas na chave feminina de Roland Garros. Aryna Sabalenka busca seu primeiro título em Roland Garros. Ela foi semifinalista. Me enrolei completamente. Ela foi semifinalista em 2023. Tava com a faca e o queijo na mão para chegar na final naquela ocasião, não conseguiu. Agora chega a Paris como número 1 do mundo e a tenista de Belarus fez boa campanha em Madrid, conquistando seu terceiro título, mas será que ela vai ser capaz de vencer nas condições de quadra e temperatura e pressão lá em Paris? Na primeira rodada, a Sabalenka tem a Kamila Rakhimova, da Rússia. Na segunda rodada, pode ter a Jill Teichmann, da Suíça, ou a Lucrezia Stefanini, da Itália. Até aí parece tudo muito tranquilo. Na terceira rodada, ela já teria a Leila Fernandes.
Acho que a Leila Fernandes pode vencer essa Sabalenka? Difícil, mas não seria a primeira vez que a Leila Fernandes aprontaria num Grand Slam. Então, olho nessa possibilidade de jogo. Oitavas de final, a Sabalenka pode ter aí a Amanda Anisimova, a Clara Tauson ou até a Petra Kvitova. Para quartas, vai virar um clássico já. Kim Wenzheng, pode ter de novo o Sabalenka e Kim Wenzheng aí, ou pode ter, quem sabe, um jogo contra a Diana Schneider, que está fazendo um ótimo 2025. Para a semifinal, várias possibilidades. Jasmine Paolini, Helena Rybakina, Elina Svitolina ou ela, Iga Swiatek. E por falar em Iga Swiatek, vamos inverter a ordem das coisas aqui e já falar do caminho da polonesa, porque ela é atual tricampeã em Paris e dona também do título de 2020, só que a Iga não tá em boa fase. Ok, ela é quinta no ranking mundial, mas ela realmente não está em boa fase. A má fase da Iga é quinta do mundo, né? Que exatamente. Bizarro. Eu queria ter esse tipo de má fase, inclusive. Lucas, se isso é o que tá na pior, né? Se isso está na pior, meu irmão, eu não quero saber o que está na melhor. O melhor eu quero saber. O último título da Iga Swiatek foi justamente Roland Garros no ano passado. E passou esse tempo todo, quase um ano, e sequer uma finalzinha a Iga chegou. Então, ela vai aí para o saibro francês sem nem ter finais neste período de quase um ano. A Iga estreia contra a Rebeca Shirankova na primeira rodada. Um jogo ok, um jogo tranquilo. Na segunda rodada, ela pode ter uma campeã de Grand Slam pela frente, Emma Raducanu, que vem recuperando aí um bom tênis. Não no nível que a levou ao título do US Open em 2021, mas um bom nível para ser competitiva. Inclusive, mais um ano com uma pedreira, com uma campeã de Grand Slam para a Iga pela frente. No ano passado foi a Osaka e foi um jogaço. Quem sabe a Raducanu consegue aí complicar o caminho da polonesa. Para uma possível terceira rodada, pode ter aí a Marta Kostiuk, e a gente sabe que a Kostiuk não é fácil. Não. Pode ser um jogo complicado para a Iga. Oitavas de final. Aí o buraco já começa a ficar bem mais embaixo. Ela pode ter uma Helena Rybakina pelo caminho, ou a nossa adorável bonequinha Barbie de Riga, Aletan e Helena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017. A Iga, me corrija se estiver errado, mas a Iga nunca ganhou da Ostapenko, né, Daniel? Nunca. Se for oitava de final aqui com Ostapenko, ela não passa. O buraco complicou para a Iga. Se chegar nas quartas de final, ela pode ter Jasmine Paolini, que vem jogando maravilhosamente bem, principalmente em Roma, o que a levou ao título, ou pode ter até uma Elina Svitolina, e na semifinal, Aryna Sabalenka, ou quem sabe uma Kim Wenzheng aí. Por fim, bora falar de Coco Gauff, campeã do US Open de 2023 e finalista em Roland Garros 2022. A Gauff chega em Paris apresentando um excelente tênis, talvez o melhor de todas as tenistas na temporada de saibro. No entanto, não ganhou nenhum título nesse período. Foi vice-campeã em Madrid e em Roma, claro, jogando muito bem em diversas partidas. Na hora da final, talvez tenha deixado um pouquinho a desejar, mas tá aí como uma das grandes favoritas ao título. Ela estreia contra a australiana Olivia Gadec. Pode ter aí, quem sabe, uma francesa na segunda rodada, Chloé Paquet, ou a tcheca Teresa Valentova. Na terceira rodada, pode ter a Ana Kalinskaya. Acho ainda que é um jogo bem ok para Gauff. E aí, a partir das oitavas, de novo, assim como para as outras tenistas, buraco mais embaixo, ela pega a Bárbara Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021 e campeã de Wimbledon no ano passado. A Krejcikova é daquelas tenistas que ela pode não estar numa sequência maravilhosa, mas ela chega nos grandes lances e se transforma. Então pode dar um belo de um jogo aí, caso aconteça. Para as quartas de final, a Gauff pode ter Madison Keys, Emma Navarro, duas compatriotas aí. Quem sabe
uma Beatriz Haddad Maia, torço para isso. E na semifinal, pode encontrar aí Jéssica Pegula, Carolina Morrova e Mirra Andreeva. Ô, Daniel, eu achei o caminho da Galf bem bom, tá? Bem bom. Apesar de ter algumas pedreiras no caminho a partir das oitavas. Eu acho que das três citadas aí, acho que ela pegou o caminho mais acessível, né? Você citou da Cretico, o problema é que a Cretico ficou muito tempo sem jogar, né? Muito tempo parada, então ela vai chegar em Roland Garros sem ritmo de jogo. Claro que ela foi campeã lá, tem Grécia, em Grand Slam, mas acho que a questão do ritmo de jogo pode pesar. Claro que ela pode enfrentar a Cretico na oitava de final, então a Cretico já viria de 3 jogos, né? Com confiança e tal, mas eu não para falar a verdade, eu não consigo vislumbrar nesse ano a Cretico vai indo muito longe no torneio. Então acho aqui que, claro, teoricamente, das três é a que ela tem um caminho mais acessível, digamos assim. Acho que claro que as 3 rodadas tranquilas, a oitava aí dependendo uma das russas que pode vir também, a Alexandrova e Kudermetova, que essas russas você sabe que quando estão no dia delas também podem complicar. Tem americanas ali, Keisel, Navarro, que pode ser, se conhece muito, né? Então, isso é um fator também. Pode ter e aí na semifinal pode ter uma ex-parceira de duplas, a Pegula, pode reencontrar a Andreeva, né? Então, eu amo Rova, que já fez final, né? Em Roland Garros em 23. Então, são muitas variáveis aqui, mas eu acho que assim, no geral, acho que ela pegou o caminho mais acessível. A Sabalenka, você falou da Leila Fernandes da terceira rodada, tem 2 outras opções aqui que eu poderia considerar mais até do que a Leila Fernandes, que são a Olga Danilovic, que é namorada do goleiro do Atlético de Madrid, Jan Oblak, né? Inclusive a Danilovic estreia contra a Leila Fernandes. E tem ela, a Miss Simpatia, Danielle Collins. Então pode ter aqui uma Sabalenka Collins na terceira rodada. A ex-aposentada. A ex-aposentada, né? Então, aí tem nas oitavas a Talson, que tá fazendo uma ótima temporada. A Nizimova começou muito bem o ano, deu uma sumida aí, né? Então, e Sabalenka e Zeng tá parecendo Argentina e Nigéria na Copa. Sempre com a Copa, embora na última Copa não tenha rolado esse confronto, mas parece que toda a Copa tem Argentina e Nigéria. Toda a Champions League tem Bayern de Munique e Barcelona. Parece que todo Grand Slam e todo WTA 1000 tem Sabalenka e Zeng numa possível quarta de final, né? Impressionante. Então, pode acontecer aqui novamente esse cruzamento. A Zeng que derrotou a Sabalenka em Roma, quarta de final. Foi isso? E Zeng, que foi campeã olímpica Campeã lá olímpica em Paris também. no palco de Roland Garros, exatamente. Também tem a possibilidade de Jane Schneider, que está ali pertinho do top 10. Lyudmila Samsonova, Peyton Sturz, americana, fez semifinal em Roma, olho nela também pode surpreender. E tem a semifinal ali, pode ter a Paulines, Vitolina, Rybakina, Ostapenko, a Iga, tem várias opções aqui. A Iga... A Svitolina, a gente sempre espera muito dela, né? É incrível. Todo Grand Slam a gente fala, ó, a Svitolina tá ali no bolo, hein? E nunca chega. Promete muito, entrega nada, né? Mas, enfim, a Svitolina é uma grande tenista, nunca a gente pode desprezar, mas de fato, realmente. A Iga, desde que a gente tem o projeto quadra principal, nunca tivemos uma campeã de Roland Garros que não fosse Iga Swiatek, né? 22, 23, 24, só que ela chega, olha só como são as coisas, né? Não chega como principal favorita ao título, né? E ainda pegou uma chave, a meu ver, né? Dada a má fase dela, uma chave até complicadinha, né? Acho que a primeira rodada ok, segunda rodada a Raducanu realmente tem jogado muito bem, tem crescido, né, novamente, ganhando terreno. Pode ser um jogo complicado, sim, para a Iga, assim como a Marta Kostyuk na terceira rodada. Tem as oitavas, que se for Ostapenko, tchau, um abraço. Mas pode ser a Rybakina também, que agora, no momento que está gravando esse vídeo, está em final de Strasbourg, né? E tem aí a Pauline jogando, Pauline finalista de Roland Garros, né? Perdeu até para a Iga, inclusive, no último Roland Garros. E a Pauline Svitolina pode ter uma possibilidade da Sabalenka. Voltando a falar da Sabalenka, é a questão do tipo de saibro, né? As condições. Porque você vê que em Madrid ela vai muito bem, saibro e altitude. É um saibro que é mais parecido com as condições da quadradura, que a gente sabe que hoje melhor tenista de quadradura é a Sabalenka disparadamente. Mas quando vai para o saibro mais ao nível do mar, ela já tem mais dificuldade. Chega longe nos torneios, mas não ganha, né? Não emplaca.
E ela, Roland Garros, ela tem ido longe, mas tem ficado pelo caminho. Ficou na semifinal em 23, ficou nas quartas de final em 24. Então, esse é um caminho aqui das três. Considero a Galf entre aspas, a vencedora do sorteio, mas WTA, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E galera, assim como no masculino, a primeira rodada da chave feminina reserva jogos bem interessantes. Eu escolhi para destacar aqui no podcast, pela milésima vez, um jogo com Naomi Osaka. A japonesa, 4 vezes campeã de Grand Slam, enfrenta Paula Badosa. Daniel, a cada ano que passa, eu sinto que a Osaka parece se encontrar um pouquinho mais no saibro. Passos de tartaruga, sim, mas tá evoluindo no saibro. Venceu um WTA 125 nesse ano, lá em San Malo, um título inimaginável da Osaka no saibro. E parece que ela tá preparada aí para fazer uma baguncinha em Roland Garros, já que mais uma vez ela tá largada na chave, ela ainda não conseguiu recuperar o ranking que seria o normal dela em relação ao potencial que a gente sabe que ela tem. Tá voltando de gravidez, vai ter um ano completo agora, vamos ver se ela consegue ter um bom desempenho. Aliás, este jogo deveria ter acontecido em Roma. Estava programado um Osaka contra a Badosa, só que a Badosa acabou desistindo e eu, sinceramente, não sei o que esperar da tenista espanhola. Esse será o primeiro confronto entre as duas tenistas, tem tudo para ser um jogaço. Ou não, né? Porque você tem. Se a Badosa não desistir, né? Você tem que ter esse confronto flopar de novo, né? Que é a Badosa. Teve algum Grand Slam por aí que eu escolhi um jogo da Badosa e a Badosa desistiu do Grand Slam. Então, pode acontecer. Se escolher jogo da Badosa, você corre risco de flopar. Porque a Badosa já deu declarações que o problema dela é crônico, né? E que até falou que se o médico falar pra ela parar, ela para e acabou. Mas, e você vê, cara, a Badosa tá no top 10. Você vê que a Badosa, né? Quando ela teve sequência, ela foi muito bem e voltou ao top 10. Ou seja, bola, a gente sabe que ela tem de sobra, tem sobra. Eu não acho que 10 é a posição dela. Para mim, a posição dela é muito melhor que isso. Mas é isso. Ela já foi 2 do mundo. Já foi 2 do mundo. E ela é tudo de bom, ela é bonita, ela é talentosa e é rica. Então, assim, ela tem todos os predicados, mas infelizmente tem o físico de uma jabuticaba, infelizmente, nossa querida Paula Badosa. Espero que ela jogue, porque eu gosto muito dela também. Seria um grande jogo, Badosa e Naomi Osaka. Não acho que eles vão botar na xadrez, né? Mas uma Suzanne Lenglen ali, pode ser, uma Simone Mathieu ali, com certeza, pode ser uma quadra interessante para esse grande jogo. Eu escolhi Anastasia Pavlyuchenkova e Qin Wenzheng. Falei que no masculino tinha mais jogos, né? No feminino tinha mais dificuldade de escolher pelas poucas opções, eu acho, né? Mas eu escolhi Anastasia Pavlyuchenkova e Qin Wenzheng. São duas tenistas que se dão muito bem em Roland Garros. Qin Wenzheng foi campeã olímpica, como você citou, e a Pavlyuchenkova foi vice-campeã em 2021. Perdeu a final justamente para a Bárbara Krejcikova. Então, joga muito bem aí. No head-to-head, a Pavlyuchenkova venceu o único confronto entre elas, disputado nas oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati do ano passado. A Pavlyuchenkova venceu 7-5-6-1. A Pavlyuchenkova não vem no grande momento, é verdade, mas é uma tenista que incomoda, é uma tenista que é agressiva, é uma tenista que saca uma barbaridade. Então, se ela tiver no dia dela, acho que pode dar muito trabalho para a campeã olímpica. Então, acho que pode ser um jogo aqui. A Zheng acho que tem tudo para ir no longe do torneio, até quem sabe chegar na final. Mas eu acho que ela tem uma estreia aqui bem digesta. Então, eu escolhi esse jogo aqui, que pode ser bem interessante. Um jogo aqui para 3 sets. Pavlyuchenkova e Qin Wenzheng. É isso. Agora, com 55 minutos de podcast, chegou o momento de vocês se deliciarem com a gente passando vergonha. Daniel Barbosa, campeões da chave masculina e feminina e zebras na chave masculina e feminina, por favor. Vamos lá, vamos começar pelas zebras, né?
É, zebra, eu chamo de underdogs, né? Aqueles que, É. assim, não estão muito ali no... No fim, acaba sendo trazido para zebras mesmo. Não estão muito cotados, mas podem ir longe no torneio. No masculino, eu escolhi o argentino Francisco Cerúndolo. Cerúndolo vem numa ótima temporada, vem numa grande temporada de Saibro e pegou uma chave bem interessante para ir longe do torneio. Pode ali cruzar nas quartas de final com o Zverev e quem sabe pode surpreender o alemão. Então acho que ele tem uma chave bem interessante para chegar na segunda semana. Quem sabe chegar nas quartas de final, surpreender um favorito aí, quem sabe chegar na sua primeira semifinal de Grand Slam. Então, escolhi o Fran Cerúndolo no masculino. No feminino, eu escolhi um nome, não é que eu acho que ela vai longe no torneio. Pode até ir, WTA nunca se sabe. Mas eu acho que é mais uma tênis para a gente ficar de olho na evolução dela, que é a canadense Victoria Mboko, de 18 aninhos, canadense, nascida nos Estados Unidos e filha de congoleses. Já é a número 122 do ranking mundial da WTA, furou o quali de Roland Garros, né? E este ano ela já tem 5 títulos de ITF e foi vice-campeão do WTA 125 de Parma, na Itália, quadra de saibro. E tem um ótimo saque, tem uma ótima esquerda e utiliza bastante as curtinhas. Então ela tem uma estreia bem acessível contra a neozelandesa Lulu San. Então pode ganhar já no seu primeiro Grand Slam, chave principal, já pode ganhar seu primeiro jogo. Então, assim, é mais pra gente ficar de olho, não só em Roland Garros, mas como no futuro também. A Victoria Mboko, a canadense. Então, olho nessa aí, nessa tenista de apenas 18 anos de idade. Já já ela entra no top 100 do ranking mundial. Campeões. Masculino, Carlos Alcaraz. Eu acho que Alcaraz, pela temporada de saibro que fez, sobretudo no Masters 1000 de Roma, em que ele venceu com autoridade o Jannik Sinner, na minha opinião, ele chega em grandes condições. Se falou muito na má fase dele, de não sei o que, não sei o que lá, tá crescendo na hora certa. Eu acho que ele tem tudo para conquistar o bicampeonato em Paris. E o feminino, eu falei para você internamente que eu estava guardando as 7 chaves, né? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou de Mirra Andreeva. Sim. Apostou alto dessa vez, hein? Vou na pirralha russa. Fez uma grande temporada de saibro? Não. Nos dois WTA 1000 caiu para Coco Gauff. Mas na WTA não tem muita lógica. Eu sinto que chegou o momento dela ganhar o seu primeiro Grand Slam e vai ser em Paris. Ano passado, lembremos, a Andreeva chegou na semifinal. Então, sinto que, sei lá, o meu eu interior achou que a Andreeva vai ganhar Roland Garros. E a minha aposta é alta na Mirra Andreeva. E você, meu caro Lucas Bueno, suas apostas? Diga aí. Vamos lá, para possíveis surpresas aí no torneio. No masculino eu vou de João Fonseca. E seria uma surpresa ele ir bem no torneio, porque ele não fez uma boa temporada de saibro europeu, então acho que ele tem essas condições e acho que a chave não é tão difícil para isso. É difícil, mas eu acho que ele tem capacidade para surpreender por aí. Acho No até que... feminino... Desculpa te interromper. Até mesmo que ele tivesse ido bem na gira de saibro, ele é um tenista que não está acostumado com o Grand Slam ainda. Vai ser o seu segundo Grand Slam, vai ser o seu terceiro jogo a partir da estreia contra o Hukax. É melhor de 5 sets. Então, assim, mesmo que ele tivesse ido bem, ele longe, para mim, é uma surpresa. Ele é um underdog. Acho que pode sim ser considerado. Sim, exatamente. E no feminino, Naomi Osaka. Eu acho que dessa vez tem engrenar, Daniel. Eu acho que dessa vez vai. Ela fez segunda rodada e vendeu caríssimo o jogo contra a Iga Swiatek no ano passado. Eu acho que nesse ano ela pode chegar numas quartas, talvez. Eu acho que ela tem total capacidade. Sinto que ela tá focada para isso. Ela já falou já que 2025 é um ano de tudo ou nada. É um ano que vai trilhar os caminhos da vida dela para o futuro, se ela vai continuar no tênis, se ela vai parar e vai fazer outras coisas. Ela tem muitas outras atividades aí, então eu acho que ela está bem focada em dar essa chance para o tênis e ver se ela recupera terreno aí no ranking mundial, grandes campanhas em grandes torneios, e tô apostando alto na Osaka com surpresinha aí para Roland Garros. E eu acho que, assim, se ela passar da Badosa na primeira rodada, ela tem uma boa chave para ir longe, cara.
olhando a chave dela, já tem uma chave bem interessante. Aí já ganha da Badosa, top 10, ganha confiança. Eu acho que ela tem a segunda, terceira rodada dela, acho que é bem acessível para ela chegar já na segunda semana. Né? Então, e tem aquela estatística, né? Sempre que ela chega nas quartas de final do Grand Slam, ela ganha o Grand Slam. Ela ganha. Imagina, Não deixem ela imagina, chegar nas quartas. imagine se ela conquista, faz isso, rapaz, e ganha. Seria incrível. Seria incrível. Nossa. Enfim. Osaka claramente não é a minha escolha para campeã no feminino, apesar de querer muito isso. Vamos lá. Vou no masculino primeiro, que eu acho que é o mais óbvio. Vou de Carlos Alcaraz. Eu acho que eu espero uma final contra o Sinner. Também. Ficarei muito feliz se a final for contra o Djokovic, mas é difícil o Djokovic chegar lá. A final dos meus sonhos é Carlitos e Djokovic. A outra opção é Carlitos e Sinner, já que ainda não tivemos uma final de Grand Slam entre esses dois tenistas. E Tanto é que a uma gente excelente oportunidade. Tanto que a gente torceu muito para eles estarem lá dos apostas-chave para não ter o cruzamento entre eles antes da final, né? Exatamente. Mas, cara, eu acho difícil o Carlitos ser batido. Por mais que eu pense que a chave dele é a mais complicada entre esses três, junto com Sinner e Djokovic, eu acho que dá Carlitos. Excelente temporada de Saibro. Vamos colocar um ponto de observação em relação ao físico. Só isso. Mas em relação à técnica, ao que tá jogando agora, ao que ele se entrega nos grandes slams, principalmente esses dois de meio de ano, né, Roland Garros e Wimbledon, eu acho que o Carlitos ganha. No feminino, eu mudei de última hora. Eu senti aqui que do nada pode vir aí o primeiro título de Grand Slam de Kim Van Zeng. É uma ótima aposta. Eu acho que ela pode vencer, por exemplo, uma Sabalenka aí no caminho e ir com tudo para esse título. A Zeng foi campeã olímpica justamente neste palco em Roland Garros no ano passado e acho que ela pode pegar uma boa energia nesse lugar que colocou ela num hall histórico do nosso esporte e eu acho que ela pode surpreender e ganhar Roland Garros. Eu ia apostar na Coco Gauff. Por tudo que vem jogando nesse ano. Eu acho que ela tá muito bem. Depois da Sabalenka, eu acho que a Gauff é a segunda. De fato, o ranking tá muito fiel. Eu acho que a Gauff é a segunda melhor jogadora do mundo. Reflete a realidade. Mas eu não sei, eu acho que a Zeng pode aprontar por aí, hein? E assim, eu fiz o bracket, né, que você vai fazendo as apostas, quem vai avançando, né, bracket challenge, e a minha aposta de final de Roland Garros é Kim Van Zeng e Mirra Andreeva. Eu falei que eu apostei na Andreeva, né, como campeã, mas a minha aposta de final é Sinner e Alcaraz no masculino e Andreeva e Zeng no feminino. Então fica aí a confissão aí pra você. Então, sua aposta faz todo sentido que eu botei a Zeng como vice. É isso. Passou aqui o momento de passar vergonha. Quem sabe a gente acerte, quem sabe a gente erre vergonhosamente. Eu já tive momentos de apostar em Holger Rune para ser campeão de Grand Slam e ele me cair na primeira rodada. Acontece. Então vamos ver. Vamos ver. Se a gente errar para Bia e João ganharem, ninguém vai ficar chateado. Tá perfeito, tá ótimo. É isso. Vamos torcer para isso. E vamos torcer também para os duplistas do nosso país irem bem aí em Roland Garros, que seria muito legal ter bons desempenhos de todos eles. Principalmente temos uma dupla bem curiosa, Demoliné e Daniil Medvedev, tá? Uma dupla aí bem interessante. Aquele momento que a gente torce para o Medvedev cair na primeira rodada, para ele focar totalmente em duplas. Bem curiosa essa dupla. Bem curiosa essa dupla. Enfim, é isso, galera. Provavelmente esse foi o nosso maior vídeo de análise de chave. Passamos de 1 hora aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com a gente até o final. Trabalho difícil. Já vou editar esse trem logo depois de acabar de gravar. Então, deixa aí o seu like no vídeo. Deixa o seu comentário com os seus palpites para Roland Garros. Seja aí no YouTube ou no Spotify, deixe seu comentário que a gente quer saber e ir debatendo isso nos comentários ao longo do torneio. E é isso, galera. Bom Roland Garros pra gente, que seja mais um evento inesquecível
E vamos torcer aí para os nossos tenistas brasileiros chegarem longe no torneio. E, Daniel, valeu pela parceria, pelo 4º ano seguido nessa análise das chaves. Falou, galera. Até a próxima.